Bom, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de dizer que é mais uma vez, secretário, um prazer poder participar aqui do evento do PPI como moderador. Certamente o Fórum Nacional das PPPs já entrou como um dos principais eventos do nosso setor, e é uma ótima oportunidade aqui de rever, encontrar amigos e amigas, né, que fazem de fato a infraestrutura acontecer. Eu tenho o privilégio de conviver e conversar com muitos de vocês aqui quase, que diariamente, né, então aqui é um dia que a gente encontra centenas de amigos e eu fico muito feliz com isso. E fico mais feliz ainda por participar desse painel de discutir o futuro das PPPs. Acho que essa é uma discussão, o Felipe estava falando que faz 10 anos do PPI o ano que vem, também faz 10 anos da criação do MBI PPP e concessões. E ao longo desses 10 anos, nós viemos sempre muito preocupados com essa discussão do futuro, né. E esse futuro, né, a cada ano que passa, as demandas, são sempre muito diferentes. Eu lembro que a gente tinha uma discussão sempre muito grande nos anos passados sobre o índice de mortalidade de projetos, que a gente colava, pegava aquela colinha lá dos gráficos da Radar, para ver o índice de mortalidade de PMI e MIPS, né. E isso era um problema, assim, era avassalador, mas era como que a gente pensava o futuro, né. Se resolveu com a criação das facilities de preparação de projetos, e isso reduziu muito, a taxa de mortalidade e o sucesso. Esse no fundo, a gente está sempre tendo que atualizar essa discussão, esses temas, e eu acho que aqui, nesse painel, nós vamos ter a oportunidade de discutir alguns desses temas, né. Fico feliz aqui em cumprimentar todos os meus amigos de painel, que sem exceção, todos conhecidos, todos amigos, professores do MBA, alunos e parceiros de longa data que fizeram muitas coisas e fazem acontecer. Eu acho que a gente não tem como fugir de algumas discussões, né. Eu gostei muito aqui da introdução com a assistente virtual, a Pipa, né, porque eu acho que já fala demais com por exemplo, uma das grandes discussões que nós temos que fazer para o setor de infraestrutura, que é como usar não só a inteligência artificial, mas uma série de outras tecnologias que estão disponíveis justamente para melhorar não só a estruturação do projeto, mas, de fato, uma melhor qualidade da infraestrutura e da sua manutenção e da sua gestão. Acho que isso é algo que a gente não tem como fugir de discutir. Assim como a gente não tem como fugir de discutir as questões ao ESG no setor de infraestrutura. Como, de fato, nós vamos preparar infraestruturas mais resilientes, que sejam adaptadas às grandes mudanças climáticas que nós passamos, mas que também possam incorporar, de fato, a sociedade e trabalhar as questões de gênero, de raça, de uma forma mais estruturante nos projetos e nas políticas públicas. Acho que esses me parece dois grandes temas que, quando a gente fala de futuro, a gente tem muita coisa já acontecendo no presente, mas nós vamos tem muita coisa para se fazer e isso passa por discutir o futuro. Além disso, eu acho que, para discutir ainda o futuro, temos que resolver alguns problemas presentes, né. Então eu acho que a questão de segurança jurídica sempre aparece nas discussões. E, de novo, segurança jurídica é um termo amplo que ele precisa ser transformado em legislações e iniciativas para dar suporte a isso. O perfil de investidores também, isso mudou muito, já foi mencionado aqui no painel de abertura. Mas como atrair mais e melhores e mais diversificados investidores para os diferentes setores que nós temos. Nós vamos discutir isso um pouco também. Os diferentes riscos e como mitigá-los, quais setores estão mais atrativos, o que os gestores têm feito também para melhorar esse ambiente. Então, eu acho que para a gente poder começar essa discussão, eu acho que valeria, eu queria convidar o Guilherme Naves, da Radar. Ô, Guilherme, você deve lembrar, né? Isso denuncia também um pouco há quanto tempo a gente está no negócio. Acho que lá em 2014 a gente já discutia essa problemática, né? Quando a Radar estava nascendo, o MBA também, tivemos o guia prático, a gente já discutia muito dessas coisas. Vocês tiveram essa sacada genial de fazer o radar de projetos. E eu acho que todo mundo usa hoje como uma fonte, vocês têm os dados ali de uma maneira bem sistematizada. E a gente já discutiu muito se o que estava fazendo, o motivo pelo qual os projetos de PPP estavam crescendo eram os motivos, de fato, que deveriam impulsionar o setor, né? A gente via muita coisa de
as pessoas entrando por razões fiscais, não tem dinheiro, vão fazer PPP, vão fazer concessão. E a gente sempre comentou isso, né? Eu acho que não é por isso que a gente tem que fazer PPP e concessões. Mas é inegável que houve um aumento exponencial na última década de projetos. Mas como que vocês que têm ali, veem isso ali no radar de projetos, qual que é a análise de vocês sobre um panorama que nos permita pensar o futuro das PPPs? Alguns setores com mais desafios que outros, alguns setores mais promissores que outros. Se você acha que vai crescer, para onde é que vai crescer esse mundo das PPPs e concessões? Boa tarde a todos. Carlos, eu falei com você hoje de manhã, né, que tem um magnetismo que nos atrai para a gente estar sempre junto nos painéis, e isso é sempre uma sorte grande que eu tenho, porque a maneira como você introduz facilita muito falar depois, porque, enfim, é um verdadeiro levantamento aqui para eu poder cortar essa bola, que é falar um pouco sobre os dados que a Radar PPP coleta e depura ao longo dos anos para tentar trazer essa visão para vocês em fechamento de ano, sempre combina, né? Cumprimentar aqui meus colegas, doutor Francisco, André, doutor Paulo, prazer estar aqui com vocês. Secretário, uma honra do tamanho do mundo poder fazer parte desse painel aqui, o primeiro painel temático desse evento, que é o Fórum Nacional de PPPs, mas é também uma celebração à unidade de PPP da Presidência da República do Brasil. Então, na condição de uma pessoa que estuda esse assunto há muito tempo, para mim é uma honra enorme poder estar convidado para fazer parte dessa sessão, desse momento aqui com vocês. E mais do que uma honra, eu tenho que agradecer também, porque honrar o meu compromisso profissional de estar aqui me impediu de ir para Assunção ver o Galo perder a final da Sul-Americana. Então, vocês me pouparam de um vexame internacional e de um gasto expressivo que isso me geraria. Então, obrigado também por isso. Para responder a sua pergunta, Carlos, projetar o futuro, obviamente, dá para fazer um trabalho como esse, olhar para trás, e os indicadores da Radar PPP me ajudariam a chegar num lugar onde eu poderia, talvez, com algum grau de confiabilidade, dizer para vocês como é que vai ser 26 e 27. Mas eu acho que mais legal é falar sobre o que foi 25. Acho que 25 dá um tom muito bom. Esse ano foi muito especial, né? Essa sala cheia aqui, muito mais público do que no ano passado, que já estava cheio, pessoal animado, interessado nos assuntos todos. Então, falar de 25 é interessante. E é uma missão um pouco cruel falar de números sem ter o acesso aos números, né? Aqui o pessoal me barrou de trazer meu PowerPoint, mas não conseguiu me barrar de trazer minha cola. Aí, para falar sobre 2025, então, para vocês, turma, o que eu consigo dizer? Não tem como dar errado esse dado. A gente vai ter pelo menos 250 leilões de PPPs e concessões no ano de 2025. E esse número de 250 leilões vão significar pelo menos 200 bilhões de reais, e esse número é sem precedente. Esse número é um recorde. Você pegar em qualquer série histórica, atualizar pelo valor que você quiser, a gente nunca chegou a contratualizar mais de 200 bilhões de reais em contratos de PPPs e concessões. Esse acompanhamento que a Radar PPP faz, né, todo mês, todo dia, toda hora, a gente está encontrando projetos pelo Brasil. Encontrando projetos pelo Brasil. A gente encontrou 711 novos projetos em 2025, o que significa dizer que tem muita gente interessada em ir atrás desse assunto, em estudar esse assunto, em se aprofundar sobre esse tipo de projeto. Outro dado que ajuda a explicar isso, a Radar PPP em 2020, ela tinha uma determinada potência de mapear o mercado brasileiro de PPPs e concessões. Esse ano a gente tem 7,2 vezes mais. Isso tem a ver com a nossa capacidade que aperfeiçoou, né? A gente, enfim, melhorou, sofisticou os nossos processos, mas tem a ver com mais municípios se interessando por essa agenda. Eu sempre brinco com o pessoal, né, porque o pessoal fala que a inteligência artificial ameaça muito esse trabalho que a Radar PPP faz, e eu realmente não tenho muito problema com isso, porque se isso significar a popularização, a democratização do acesso à informação, ótimo. Eu que tenho que arrumar outra coisa para fazer na vida. Mas enquanto isso é trabalhoso e difícil de fazer, eu fico pensando, eu sou usuário de inteligência artificial e tal, mas enquanto o Pão de Açúcar, no interior de Alagoas, lançar uma PPP de educação e essa informação chegar para o investidor da maneira como ela precisa ser apresentada, enquanto isso for um grande desafio, eu acho que ainda vai fazer sentido esse trabalho que a gente faz.
Aí eu acho que a inteligência artificial ainda está relativamente longe disso, né? Mas eu não sei, né? A Pipa me apresentou aqui para eu subir no palco, então agora eu já não sei mais, né? Toda hora eu me surpreendo com o que a inteligência artificial está produzindo. Mas, enfim, de hoje para frente, hoje está sendo entregue os envelopes lá dos aeroportos regionais da União, né? Então, literalmente de hoje, desse projeto para frente, tem 57 leilões já marcados para acontecer. Data marcada. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para essa listinha aqui que eu preparei. Olha só. Compesa, 10,9 bilhões de reais. Água e Esgoto de Erechim, 600 milhões de reais. Nova sede do Governo do Estado de São Paulo, 5,4 bilhões. Reestruturação da Fernão Dias, citada pela secretária Viviane, 9,5 bilhões. Rota Mogiana, 8,9 bilhões. Aeroportos Regionais da União, como eu citei aqui para vocês, 1,2 bilhão. O CIRSOP, que é um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos em São Paulo, 200 milhões. Escolas de Porto Alegre, 900 milhões. Presídio de Blumenau, 300 milhões. Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, 1,3 bilhão. Rodovias Gaúchas, o Bloco 2, 5,9 bilhões. E Floresta Nacional de Bom Futuro, 100 milhões de reais. Só esse recorte do CAPEX, que foi o que eu quis fazer, eu levantei hoje de manhã no hotel, quis fazer. Peguei os 57, escolhi, eu fiz. São 12 desses aí, né? Só isso aí, 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais. 8,3 bilhões de dólares. Eu não estou falando que em algum lugar em Bangladesh, no Mianmar ou nas Filipinas, não pode aparecer aí um projeto de 5, 4 bilhões de dólares. Mas o que eu estou falando para vocês é que em qualquer momento do tempo, você pegar o pipeline brasileiro de PPPs e bater uma foto, vai ter 8 bilhões de dólares sendo leiloado. E isso não tem em lugar nenhum do mundo. É disparado o maior mercado para investimento privado em infraestrutura do mundo. E isso obviamente, não tem como não associar isso a uma conquista, a um resultado do trabalho de todos vocês, todos nós aqui, em alguma medida também, né, consultores do mercado privado, mas enfim, toda essa comunidade, todo esse ambiente aqui é responsável por eu poder falar esse número. Eu vou apressar aqui para a minha fala, para não tomar muito mais do tempo de vocês, e a gente precisa ser rápido aqui. Fazia parte da pergunta do Carlos sobre apostas para o ano que vem. Com a presença do André aqui, eu vou evitar falar um pouco da infraestrutura tradicional, certamente vai estar incorporado na fala dele, mas, para mim, eu preciso dizer, concessões florestais é uma grande aposta, acho que o Brasil está entendendo que é um jeito de tentar produzir resultados diferentes num setor muito importante, que precisa de uma estratégia nova e parece ter encontrado no ambiente de PPPs e concessões, no caso das concessões, para chegar nesse lugar. E a gente já tem um pipeline robusto, uma equipe muito qualificada, o pessoal do SFB, que sempre conta com apoio de entidades importantes, Banco Interamericano, Conservação Internacional, a própria equipe do PPI, BNDES. Então, acho que tem muito projeto bacana em gestação e a gente vai colher frutos desses projetos em 26 e 27. Falar de infraestrutura social, eu não me canso de falar de infraestrutura social, mas agora a gente já consegue perceber um pouco disso, né? Esse ano a gente vai bater o recorde, se eu olhar só para a infraestrutura social, mais estritamente falando, né? Saúde, educação, complexo prisional e centro administrativo, a gente vai bater o recorde de editais lançados no ano. Quer dizer, a gente está empatado com 2023, falta um, a gente passa 2023 e certamente 26 e 27 vai ter muito mais do que isso. E aí, para não ficar muito esse clima de exaltação aqui, também colocar uma ponderação aqui, que é sobre setores que eu acho que a gente deveria estar comprometidos a intelectualmente olhar sobre eles e ver se a gente está na direção certa na política pública. O mercado começa a se preocupar com a performance das PPPs de iluminação pública que foram assinadas no contexto de euforia. A gente viveu o boom do mercado de iluminação pública, foi muito gostoso, foi muito legal ver uma vez por semana o Guilherme batendo um martelo lá na B3, mas agora é hora de ver a realização dos CAPEX e se os indicadores de desempenho desses contratos vão performar. O mercado conversa já sobre os contratos que começam a enfrentar desafios nesse sentido. Isso eu acho que é algo que a gente deveria acompanhar bastante de perto. E, por fim, sobre resíduos sólidos urbanos, e assim eu encerro minha fala. A gente está colhendo resultados excepcionais no setor de água e esgoto desde a publicação do novo marco. Em resíduos sólidos urbanos está muito mais difícil. Não parece que a gente está caminhando na direção certa, apostando nos tipos de arranjos que a gente está fazendo. Se você comparar o ano de 2025 com a média dos anos de 2024 e 2023, são 70% menos de editais e 80% menos de contratos assinados. Já há um certo colapso no pipeline a respeito desses contratos que não estão conseguindo, e eu não vou conseguir aqui entrar nos detalhes para dizer aqui
hipóteses de explicação, mas amanhã tem um painel só sobre resíduos sólidos, salvo engano, dentro da programação, que eu espero que eu estarei assistindo para tentar ver se há algo diferente que a gente possa fazer para encontrar resultados melhores nos próximos anos. Eu acho que é isso. Eu precisava fazer uma fala um pouco rápida aqui. Desculpa ter embolado tanto dado assim na cabeça de vocês em tão pouco tempo, mas se houver espaço para novas perguntas depois, eu fico à disposição. Obrigado, Carlos. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela análise relâmpago. Eu sei que essa é difícil. Dizer que não vou me solidarizar contigo sobre sábado, a derrota do Galo. Estávamos no Morumbi, naquele ano em que o seu Galo, né? Quando a gente estava no jogo, o meu ganhou, São Paulo ganhou, mas depois fomos classificados. Então, eu tenho trauma desde aquele ano. Então, meus pêsames. Mas acho que você traz, assim, nesse fim aqui, que você também trouxe muito dessa questão da infraestrutura social, e já introduzindo para passar para o secretário Marcos, eu acho que tem uma característica, e aí a tua leitura aí desses 17 projetos, do portfólio de projetos no Brasil, é que as nossas PPPs e concessões, elas são muito diversificadas, em muitos setores, o que eu vejo como muito positivo. Eu lembro o Javier Encinas esteve aqui no evento do ano passado, do governo britânico, no pico das PPPs do PFI, lá no Reino Unido, 50% dos projetos estavam concentrados em PPPs de saúde e educação. E aí você colocava mais 1/3, 2/3 incorporava também no todo mobilidade urbana. Ou seja, aquilo refletia, de uma certa forma, as demandas sociais e as demandas econômicas daquela economia britânica no momento. Se você pegar isso como paralelo, mostra o quanto de necessidade de investimento em infraestrutura econômica e social nós temos no Brasil. Eu acho que esse crescimento de PPPs de infraestrutura social, e eu fiquei muito feliz quando o PPI criou uma subsecretaria, né, a Secretaria Adjunta de PPPs de infraestrutura social, porque eu acho que isso reconhece os setores onde as PPPs realmente podem mais materializar o seu efeito de inovação, eficiência privada e realmente melhores infraestruturas. E a partir disso, secretário, eu gostaria de convidar para essa conversa agora. PPI já vem fazendo, né, muito, né, ganhou um novo protagonismo nesse governo. Mas como que, agora já terminando o terceiro ano, né, quais são os desafios estruturais que o senhor vê para o setor de infraestrutura brasileiro? E como que o governo está se preparando para esse futuro, para enfrentar esses desafios? E junto com isso, fazendo um pouco de coro também com que a pergunta para o Guilherme, quais setores você vê que tem espaço para novos projetos? Boa tarde, obrigado, Carlos, pelo convite. Saudar aqui o deputado Arnaldo Jardim, que é uma pessoa de referência lá no parlamento e parceiro nosso do governo aqui, não do governo atual, mas do Estado brasileiro, como-se no trabalho. Carlos, você fez, e aproveitar um pouco que Guilherme falou aqui, eu vejo o seguinte, eu acho que na estruturação de projetos, com as facilities e tudo, nós estamos com um dever de casa feito, certo? O que era problema antes de mortalidade de projetos que não iam ao mercado, então acho que nós já conseguimos maturidade na estruturação dos projetos. A experiência de Viviane no Ministério de Transportes foi importante, de Renan, aonde ele padronizou, de certa forma, os leilões desse ciclo dos 4 anos, de 3 anos por enquanto, de 4 anos, para a gente não ficar, esse edital tem aquela cláusula, esse edital tem aquele modelo. Então, o Ministério deu uma ordem e, claro que isso vai evoluir para fazer. O que eu tenho preocupação, Carlos, maior hoje, e a gente tem direcionado, inclusive, parte dos recursos dessa portaria do Ministério, da Secretaria Nacional do Tesouro, é o pós-leilão. É muito bonito a gente estar ali com o Guilherme, batendo no martelo, todo mundo alegre, os estruturadores saem, cláusula de performance, paga o bônus da B3, paga o estruturador, vai lá assinar o contrato, e aí começam os problemas. Aí nós temos exemplo aqui da nossos 3 convidados ali que devem falar sobre isso, de quem vai gerir esse contrato.
E não é só no subnacional, não. O contrato vai terminar que não é só até da própria União. O contrato vai cair numa estrutura que não sabe, nunca gerenciou uma PPP. Vai passar na mão de um procurador municipal, estadual e até da OGU, que nunca passou um processo de concessão ou PPP para ele dar um parecer. Nós temos a preocupação, Carlos, quando a gente está estruturando o projeto de subnacional, de ir conversar com os tribunais de contas estaduais e municipais. Porque muitos desses tribunais viram 1 ou 2 processos de PPP e concessões. Então, a gente tem que começar a nos preocupar com o que a gente chama pós-leilão. Até aqui no governo federal, infelizmente Felipe saiu, mas não é nenhuma crítica direta a nenhuma agência, quando você tem um processo, um projeto, a agência diz assim, aplica o fator D, fator C, aplica. Eu disse, qual é o problema? Não, porque ele não está cumprindo o objetivo dele, não cumpriu a meta. Mas por quê? Porque o IBAMA não liberou a licença. Sim, mas vocês viram no IBAMA se tem algum problema do IBAMA ou ele fez de conta que apresentou uma licença? Então, a nossa preocupação aqui, e foi uma postura que o ministro Rui pediu, e muitas vezes as agências não gostam muito do trabalho da Secretaria Especial do PPI, é a gente acompanhar e ver qual é o que está impedindo. Aqui eu me lembro aqui a Movida, subida da Serra das Araras, né? Ia ser embargada por um erro de interpretação dúvida de interpretação entre a consultoria, a agência e o órgão ambiental. Porque o DENIT classifica terceira faixa não é ampliação, quarta faixa é ampliação de capacidade. Ampliação de capacidade precisa de licenciamento específico. Vá convencer o DENIT a mudar isso, ele não consegue. Então, nós temos que aqui preocupar com o pós-leilão, para a gente evitar que daqui essa grande quantidade de contratos venham gerar contratos estressados ou contratos inadimplentes, como você já começou a falar aí, de possibilidade na área de iluminação pública e etc. Você tocou aqui, aproveitar a deixa de Guilherme também, resíduos sólidos, que tem um painel amanhã. Nós temos a lei de saneamento, mas todo mundo, inclusive o setor privado, só se preocupava com água e esgoto. O patinho feio, que é resíduo sólido, ninguém se preocupou, e tem um que nem patinho feio que é drenagem. Um exemplo foram alguns municípios do estado do Paraná que, para assinar com a Sanepar o contrato, quando ela podia assinar, exigiram que a Sanepar resolvesse a questão do resíduo sólido de suas cidades, e o decreto do presidente Lula, no primeiro ano do governo, possibilitou que fosse feita uma PPP pela Sanepar para isso, dentro de outra discussão que passou um tempão, Carlos, que é o que é 25% que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu acho que nós conseguimos já uma maturidade de que PPP e concessões é uma forma da prestação de serviço. Temos que melhorar o pós-leilão, como a gente chama, principalmente também nos subnacionais, mas também na União, e precisa ser feito isso. Nós temos agências com perfis diferentes. Nós temos no Congresso Nacional, espero que dê tempo do Senado aprovar o projeto de atualização da lei de PPPs e concessões, para evitar que a gente fique nessa discussão se faz aporte ou concessão, se não vai, se a gente pode assumir risco de demanda, que já assumimos, mas se fosse passar para Maurício Portugal dar um parecer há 15 anos atrás, ele diria que não pode assumir risco de demanda e concessão, certo? Mas, então, a gente precisa continuar temos um volume enorme. Eu dei o número da PPP, já somos 6 mil, né? Não sei se está correto ao longo da história. E tem setores também que precisam ser modernizados e atualizados. Acho que nós estamos inovando em algumas áreas, hidrovia, e para falar aqui com Mariana, que está aqui, secretária executiva do Ministério dos Esportes, é uma inovação. Estamos no Congresso, o deputado Arnaldo, discutindo a nova legislação portuária, que a gente defende, o governo, que seja feito o mesmo que fizemos na lei de concessões e PPPs, alterações na lei, não uma nova lei. Temos que estruturar as garantias, entre aspas, para que a União possa fazer PPPs, ou que o ministro Renan chama de concessões inteligentes, que a gente possa continuar avançando nessa forma eficiente da prestação de serviço público.
Muito obrigado, secretário. Eu acho que essa preocupação com gestão de contrato, eu acho que é algo que realmente, se não for endereçado, nós vamos ter um grande problema, né? Parafraseando, né, o John Maynard Keynes, que falava, né, que no longo prazo todos estaremos mortos, muito provavelmente, com exceção aí do Maurício Portugal, que está saindo, que vai ficar bilionário com um monte de reequilíbrios, né? Nós possivelmente vamos ter muitos projetos, porque nós vamos perder a licença social para justamente justificar que PPP pode ser realmente uma alternativa efetiva para a implementação de políticas públicas de infraestrutura e qualidade do serviço. Há muitos exemplos em países onde a má execução dos contratos levou a uma reversão da tendência, seja de não renovar, não relicitar os contratos de PPP, de concessão, ou simplesmente porque criou uma rejeição na população muito grande. Então, sabendo disso, nós temos que nos antecipar e fazer realmente uma boa gestão dos contratos, e isso é o grande calcanhar de Aquiles. A maioria dos municípios não tem a mínima estrutura para fazer essa gestão. Então, pensar no futuro como até as instituições nacionais podem criar formas de apoiar, já tem iniciativas de capacitação para isso. Mas, do ponto de vista de governança e do dia a dia, eu acho que a gente tem um grande caminho a percorrer, pode, de fato, comprometer o futuro do setor. Gostaria de convidar aqui o André Salcedo, meu amigo. Já nos conhecemos há muitos anos, pessoa que eu gosto muito e que tem uma visão estratégica. Quem passou por BNDES, passou por mercado financeiro, foi a pessoa que liderou o processo de privatização da Sabesp em São Paulo e agora está numa função chave como CEO da Motiva Trilhos, né, que tem trabalhado questões muito importantes como o ESG e a inovação dentro do seu portfólio. E antes de te passar a palavra, hoje é aniversário dele, né, então, já para constrangê-lo só um pouco, não sei se o Daniel Keller está aí também, então 2 amigos fazendo aniversário hoje, então é muito legal isso. O happy hour vai ser bom. Então... Agradeço pagar o meu whisky. Agora, André, como que você está vendo, com esse olhar mais do setor privado, o apetite para investimento no setor de infraestrutura? Já foram dados aqui importantes, foram trazidos, mas você está olhando pelo setor ali da mobilidade agora mais de perto, mas uma pessoa que tem experiência com saneamento e até mais transversal. Traz um pouco da sua percepção para onde você acha que os investidores estão olhando com mais carinho para o portfólio brasileiro, não só no federal, mas também para os subnacionais. Excelente. Bom, Carlos, obrigado. De novo, é uma honra estar aqui, agradecer ao secretário Marcos Cavalcante pelo convite e parabenizar, né? Eu acho que só o fato de a gente estar aqui celebrando, eu estava falando com o Marconi, né? A gente se prende muito no dia a dia, né, na execução de tarefas, e esquece o todo, esquece a visão do todo, do impacto, né, que a mobilização, né, de público, privado, essas parcerias são construídas, né, o impacto tem na vida das pessoas, né, nas micro-regiões, no potencial de desenvolvimento do Brasil. Então, esses eventos que a gente reflete sobre tudo que está sendo feito, né, erros e acertos, oportunidades de melhoria, são muito importantes, né? E aí queria agradecer a todo o time do PPI. Só o fato do PPI continuar a existir já é uma mensagem importante, né? Você ter uma perenização da visibilidade daquilo que é prioritário em nível nacional, né? A capacidade que o órgão tem de mobilizar as diversas estruturas de governo em nível nacional, em nível subnacional, indicar melhores práticas. Como, assim, foram 22 anos de BNDES, nesse meio de caminho, algumas aventuras no setor privado, em saneamento, seguros. Tive a oportunidade de liderar, né, um processo de transformação que levou à privatização da maior empresa de saneamento do Brasil. Estou agora na parte de mobilidade urbana na Motiva. Eu acho que, sob a ótica de quem já esteve, né, do lado de fundo de investimento, né, já tive fazendo pitch de venda de projeto de infraestrutura, né, de privatização. O mais importante é previsibilidade. E a previsibilidade ela tem vários ângulos. Tem a previsibilidade do pipeline, e aí o Guilherme, aliás, parabéns pelo trabalho, né? Pioneirismo. Antes do PPI tinha o Guilherme, para a gente olhar os projetos. Eu montei um BI na empresa de saneamento que eu trabalhei antes da Sabesp, para entender o saneamento,
baseado em dados da PPP. Ele não queria me transferir os dados, a gente fez um acordo de cooperação para conseguir montar esse BI, foi bem legal. Então, assim, ter essas instituições, né, públicas ou privadas, que organizam dados, que dão visibilidade, que levam para o investidor, né, que não tem tempo de olhar tudo na profundidade que cada um de nós consegue olhar. Então, o cara que está investindo, né, a partir da Europa, a partir dos Estados Unidos, da Ásia, do Oriente Médio, ou mesmo de escritórios de investimento espalhados pelo Brasil, ele vê muitas coisas ao mesmo tempo. E não ter um locus, né, concentrado, né, de onde você consiga observar, entender maturidade, né, entender a qualidade dos projetos, isso é muito ruim quando você está, de fato, passando olhos, né, em diversos projetos. Então, ter a visibilidade para o intermédio do PPI, para o intermédio de empresas privadas, por intermédio de fóruns que consigam organizar essas informações é um grande começo. Então, nesse sentido, esse fórum aqui, o PPI e outros interlocutores, né, e pessoas que participam disso é muito importante. Ter um projeto bem feito é um ótimo começo, mas ter equipes, né, tanto do lado privado, mas em especial do lado público, o secretário Marcos Cavalcante comentou, né, da importância de você ter a equipe, né, nas procuradorias, nos tribunais de contas, no executivo, capazes de gerirem um contrato de PPP, um contrato de concessão. Vai dar problema. É natural. A vida não acontece na forma como ela foi modelada. Ela acontece de forma diferente. Como que eu vou trabalhar com isso? Então, o segundo aspecto, né? Primeiro, previsibilidade, pipeline, visibilidade. O segundo, capacitação dos funcionários públicos, das pessoas que trabalham supervisionando PPPs e concessões. Isso é super importante. Aqui todos têm um papel muito importante. Seja o Carlos, no pioneirismo do MBA de PPP concessão, o Guilherme, que trabalha com certificação também, os apoios, né, que vêm de Banco do Brasil, a mobilização de pessoas do setor público-privado para imersões internacionais, para que possam, de fato, compartilhar experiências no exterior e aqui no Brasil também. O trabalho que a Paula vem fazendo, dando visibilidade via os congressos, seja cidades inteligentes ou PPs e concessões. Isso é super importante, a gente se capacitar nessa jornada de todos nós, de entendermos que o mundo tem um dinamismo e que a gente precisa estar preparado para entender o outro lado. Acreditem, do outro lado não é um capitalista sem vergonha querendo extrair o máximo de valor daquilo que ele está gerindo. Muitos dos casos deu errado. A demanda não foi para onde tinha que ir, aconteceu uma pandemia, eventualmente o que você projetou de desenvolvimento de uma cidade não acontece da forma como a gente previu. Estou citando casos reais aqui, com interlocutores reais que a gente vem debatendo sobre esses assuntos. Então, é a parceria na construção da solução de um problema que não foi originalmente previsto. O Ian do BNDES falou da importância, né, da estruturação de projetos, também ter boas entidades estruturadoras de projeto. Então, esse é um terceiro elemento importantíssimo para dar visibilidade. E aí, cumprimentando o deputado Arnaldo Jardim, a gente também teve a oportunidade de conversar quando estava na Sabesp sobre a importância da evolução da regulação no saneamento. Ter um arcabouço legal, né, leis que se estabeleçam, que peguem, né, que a gente usa esse termo, né, a lei pegou, e possibilitem, de fato, a construção de estruturas de regulação, estruturas de incentivo entre o público e o privado para que o investimento aconteça, são super importantes. Então, a gente tem toda uma lógica, né, de construção, tanto de pipeline, de capacitação do servidor público e de um arcabouço jurídico-regulatório que permita que isso aconteça. Isso passa por leis, por instrumentos infralegais. No saneamento, da experiência que eu tive recentemente, tivemos uma evolução tremenda, né, desde o marco de saneamento até hoje. Né, se a gente olhar, a gente tinha 8% das pessoas atendidas por empresas privadas de saneamento em 2020. Esse número hoje se aproxima de 50%. E o volume de investimentos no setor de saneamento mais do que triplicou. Pegando uma carona nos números do Guilherme, só a Sabesp vai investir de 25 a 29, 60 bilhões de reais em saneamento na região metropolitana de São Paulo e nos demais municípios que ela opera no estado de São Paulo. Então, é massiva a necessidade de investimento. Existem lacunas no saneamento? Existe. A gente falou pouco de resíduos, e aí eu faço coro contigo, Guilherme, nesse sentido, junto também com o secretário Marcos Cavalcante e com o Carlos. Também avançamos pouco na parte de drenagem, é um problema na cidade. Cabe colocar dentro do saneamento? Cabe. Dá para fazer estruturações que conversem. Mas eu voltando para a pergunta do Carlos, né, o que precisa de fato, né, o que é o olhar, né, do investidor, do ente privado? É segurança jurídica. E a segurança jurídica é tudo isso que eu falei.
ele é uma combinação de vários fatores. Não é só uma lei muito bem feita, deputado Arnaldo Jardim. Ela é uma agência bem preparada. Ela é um marco legal que se estabeleceu. A gente, hoje, na mobilidade urbana, e aí podemos conversar com isso, que eu sei que eu sou um interessado no tema, ainda carece de um marco federal, né, de um disciplinador, para que dê um panorama, né, seja um guia, para que os entes subnacionais, que são os detentores, né, das concessões, do direito de exploração de serviços no nível municipal ou no nível estadual, possam ter uma referência, um lugar para onde olhar e procurar uma boa referência para aplicar localmente. É a mesma coisa que a gente tem no saneamento. A gente tem uma dificuldade hoje, apesar de todo o trabalho que vem sendo super bem feito pela ANA, ainda, né, de desdobrar as melhores práticas nos diversos níveis, né, regulatórios que tocam o saneamento, seja estadual ou seja municipal. Então, devolvendo a palavra, Carlos, tentando devolver um pouco do tempo aí, que espero não ter me estendido muito, mas para um olhar de investidor, o que a gente mais quer, capacidade de mobilizar recursos, nós temos. Temos mais facilidade do que o ente público de buscar eficiências, de antecipar investimentos, de fato mobilizar a mão de obra com incentivos corretos. Temos, a gente sabe, por diversos motivos, que isso acontece, não só aqui, mas em outros lugares. Então, a palavra parceria pública, a frase, né, parceria público-privada, ela é vantajosa para a população na estruturação de novos projetos. E para que isso aconteça, a base de tudo é segurança e previsibilidade. E aí, de novo, são esses 4 vetores aí, né, de previsibilidade de pipeline, previsibilidade regulatória, entes, né, públicos capacitados e agências reguladoras capazes de supervisionar todo esse processo. Obrigado. Muito obrigado, Salcedo, por trazer as suas percepções. Eu estava esperando o investidor aqui falar para poder fazer, todo mundo mencionando o deputado Arnaldo Jardim, né, mas eu não deixaria também de mencionar um amigo de já um bom tempo, né, Arnaldo? E antes mesmo de você ser deputado federal e estar tão envolvido na pauta de infraestrutura. Mas sempre que, acho que o secretário Marcos mencionou, mas é muito importante, quando a gente fala realmente de ter essa legitimidade, realmente ter um parlamento atuante. E eu acho que, deputado, o senhor tem feito esse papel nos últimos anos no setor de infraestrutura, tanto que tem sido reconhecido aqui por todos como interlocutor. E aí um investidor falando de previsibilidade, segurança jurídica, eu sei que foi muito isso que ele pautou no parecer, né, e nessa busca por realmente melhorar as condições para o investimento privado em infraestrutura no Brasil. Então, só saudar aqui e parabenizar pelo trabalho. E aí, falou o Salcedo, eu gostaria agora de trazer o Dr. Paulo Moreno, trazer um pouco da visão do setor público. Paulo, quando eu te conheci, você estava como procurador-geral do Estado da Bahia, né? E você deu, inclusive, muito apoio no lançamento do MBA PPP. A Bahia foi muito protagonista porque era um grande protagonista, né, secretário, em projetos muito inovadores. E se especializou nessa área, mesmo sendo procurador-geral, acho que foram tantos projetos na Bahia, né? Tanta dor de cabeça ali, que teve que se especializar nisso e hoje realmente tem feito um trabalho muito importante de apoio nisso. Queria te escutar um pouco o que tem sido de um gestor público que está numa procuradoria que é muito ativa, né, na área de infraestrutura, o que vocês têm desenhado de novas estratégias, seja para apoiar a estruturação de novos projetos, mas também para gerir já uma carteira grande de projetos ali na Bahia, né? O que você poderia trazer aqui como do que foi aprendido ali pelo trabalho na Bahia, olhando para o impacto no futuro das PPPs? Perfeito, Carlos. Boa tarde a todos. Na verdade, eu comecei antes em atuar com o PPP, e aqui eu estava pensando, se falando em PPP social, e este ano o Hospital do Subúrbio fez 15 anos. Então, para a gente ver como lá atrás a gente já tinha um pouco dessa visão, e aqui eu quero até fazer esse registro das pessoas que trabalhavam na época, Mara Clécia, que está aqui, em nome de Mara Clécia, fazer essa homenagem, não apenas na PPP do Subúrbio, como também do Instituto Couto Maia, como também do diagnóstico
diagnóstico por imagem, né? Eu acho que existem algumas questões que eu percebo que é mais um desafio do setor público do que qualquer outra coisa. Eu vejo que a gente, primeiro, digamos assim, usar um pouco desse lugar comum, eu tenho um pouco de lugar de fala aqui. Então, eu acho que a advocacia pública não entendeu em toda a sua extensão a complexidade que é os processos de PPP. E, além da advocacia pública, e também a advocacia pública, mais outros setores, a compreensão que projetos de PPP são projetos que existem comprometimento, existem contemporaneidade de decisões, existe integração. Você não pode olhar projeto de PPP como processo. Você tem que olhar, o nome já diz, como projeto. Então, isso faz uma diferença muito grande. Acho que nós temos nos preparados, encontramos alguns obstáculos. Um dos obstáculos assim, e não é só... E aqui eu não quero falar da Bahia, mas os entes subnacionais ainda têm um problema sério com as agências, né? Precisa de mais robustez institucional, de mais autonomia. Acredito também que há como eu diria assim, um impasse ou uma zona cinzenta que de alocação de responsabilidades entre conselho gestor, ordenador de despesa e aquele que representa o poder concedente. O Maurício sabe do que eu estou falando. Em várias situações, alguns conselhos gestores caminham para um lado, o secretário caminha para o outro, e esse limbo acaba gerando lentidão, e esta lentidão, com falta de resolutividade, gera o que hoje nós enxergamos como esse novo consensualismo, que, na verdade, de algum modo, a falta de, a tempo e modo, soluções de problemas concretos. Então, há um problema aí de governança, há um problema de você ter uma estrutura de governança mais qualificada tecnicamente, há um problema de responsabilidade e divisão de responsabilidade entre esses atores. Quando o Estado, o ente subnacional, se depara com a questão de desequilíbrio, isso necessariamente vira um impasse com os secretários da Fazenda e o secretário das áreas finalistas. E essa indefinição gera atraso nessas definições, né? Eu também tenho a minha pesca aqui, viu, Gustavo? Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que pontuar aqui nós, dentro do contrato, evidentemente que a gente tem a Comissão de Solução de Controvérsias, mas o que é que me parece é que, seja porque o TCE não digere muito bem essa solução e reclamam do agente público maior assertividade e maior, digamos assim, levar isso às últimas consequências, seja porque também as corporações, sobretudo aquelas que têm uma governança mais robusta, são também instadas as suas direções a não se conformarem com alguns resultados dessas comissões. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão para, talvez, robustecer institucionalmente essas comissões. Não sei como. Nós tivemos... eu vou trazer um caso exitoso, não por acaso ligado até à própria CCE. No início,
CCR hoje motiva, no início do contrato, né, em que se chegou a um consenso em relação a um assunto. Isso foi pacificado ali, mas há sempre o receio do Tribunal de Contas exigir do agente público um estressamento, né, a ida às últimas consequências para proteger a posição do próprio Estado, né, quando talvez o acordo cumprisse exatamente essa missão de proteger o Estado. Então, e nisso, eu até, voltando aqui a Carlos, que até falou sobre o curso, eu me lembro que, na época, o conselheiro do Tribunal de Contas, Arinaldo da Paixão, eu fui conversar com ele para dizer, olha, Arinaldo, a gente precisa criar aqui, criar entre os entes, entre os diversos atores, um mínimo de entendimento consensual do que são as coisas, do que é uma PPP, conceitualmente, porque senão a gente vai falar línguas diferentes, né? Eu acho que ele encampou também. Hoje o pessoal do TCE nos dá uma dor de cabeça danada, mas eu acho que para a própria sociedade baiana isso foi muito importante. Então, en passant, assim, era o que eu queria, que eu acho, então, respondendo, que a estratégia, na minha visão hoje, passa por um aperfeiçoamento das instituições públicas e do fortalecimento dessas instituições para negociar, transacionar, corrigir os diversos contratos de PPP concessão. Muito obrigado, Paulo. Eu estou um pouco preocupado aqui com o tempo que já vai bater. Não, é já acumulado mesmo. Eu falo muito também, então traz as coisas. Mas obrigado, Paulo. Você vê, se a Bahia, que já tem uma estrutura de governança, tem essa preocupação, né? Então a gente tem que olhar a governança dos entes subnacionais, sobretudo, com muito cuidado, muito carinho, para que possamos performar da melhor maneira possível. Mas quando a gente fala de futuro, eu acho que tem um futuro muito próximo aí que está preocupando muita gente, que é o impacto da reforma tributária no setor de infraestrutura. E eu acho que a gente precisa concluir aqui esse painel fazendo essa discussão, porque ela vai ter já impactos no curto prazo, mas pode impactar também o desenho de contratos futuros e o próprio apetite de investimento em alguns setores, né? E aí eu gostaria de convidar o Francisco Leocádio, que é professor do nosso MBA PPP e tem sido um oráculo ali para a gente, quando a gente tem as dúvidas ali da reforma tributária. Já fizemos até evento esse ano para discutir isso daí. Leocádio, como que você vê esse impacto da reforma, de uma maneira geral, para o setor de infraestrutura? Se você puder, inclusive, destacar algum setor que você vê que pode ser mais prejudicado ou beneficiado, e olhar também os pontos positivos da reforma, né? E se isso pode, na verdade, ser um condutor para viabilizar mais investimentos, né? Então, se puder compartilhar conosco a sua visão sobre o tema, seria uma ótima maneira de a gente encerrar o painel. Perfeito. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Carlos, meu coordenador lá no MBA. Muito obrigado pelo convite, secretário. Muito obrigado a todos presentes. É uma honra muito grande e um desafio falar aqui ao lado de tantos oradores e profissionais da área de infraestrutura, mas eu brinco que falar de infraestrutura é muito mais divertido do que falar de direito tributário. Na infraestrutura, minha sócia Rosane está lá ouvindo, a gente vê o mundo melhorando, a gente vê o mundo mudando. O direito tributário fica aquelas discussões técnicas e mais chatas, e na infraestrutura eu adoro trabalhar nesses casos em conjunto com a equipe de infraestrutura, porque a gente vê depois o mundo mudando, o mundo melhorando. Então, falar do futuro das PPPs é falar do futuro do Brasil. É por isso que a gente vê mercado financeiro, a gente vê a área de infra, a área de tributário, empresas privadas, segmentos dos vários entes nacionais sendo afetados. E falar de reforma tributária do consumo
é falar do nosso futuro, que tem uma expectativa de que ele seja promissor. Então se espera que com a reforma tributária a gente tenha um sistema muito mais simples do que o que a gente tem hoje. Mas, ao falar de reforma tributária do consumo, a gente tem que entender que a mudança não é de uma hora para outra. Então, antes de melhorar, a gente vai passar por um período muito desafiador em que os dois sistemas vão conviver ao mesmo tempo. E já se iniciam as várias discussões de tributos incidindo na base de cálculo uns dos outros durante esse período de transição. E esse desafio é ainda maior no setor da infraestrutura, porque a gente está falando sempre de contratos de longo prazo. Então, se para empresas, para as pessoas físicas, nós, como consumidores, já teremos um impacto, seja na redução de lucro, seja aumento da inflação, para o setor de infraestrutura, essa é uma relação de longo prazo. Então, de muito do que foi discutido aqui, como a importância de termos um consenso, a importância de termos segurança jurídica, a gente vai ter um desafio muito grande com a reforma tributária. Por quê? O que é que ela faz? Ela mexe com o principal imposto de estados, que é o ICMS, o principal imposto de municípios, que é o ISS, e com o bolso de todas as empresas e todos os contribuintes. O deputado Arnaldo Jardim sabe a importância e é um grande fomentador da infraestrutura, ajudando com vários projetos pioneiros, debêntures de infraestrutura, do desafio que é incentivar e a importância que a carga tributária tem na viabilidade ou não de determinado investimento. Determinada empresa hoje vai para determinado estado, como a Bahia, a depender do benefício de ICMS. A reforma tributária vai acabar com a possibilidade de municípios e estados concederem unilateralmente incentivos. Então, estados e municípios vão ter que pensar outras formas de se tornarem atraentes. E quem é que ganha? Aquele que tem a melhor infraestrutura, aquele que tiver o melhor porto, aquele que tiver a melhor estrada, aquele que tiver a melhor ferrovia, aquele que entregar primeiro. Então, agora, eu não vou mais fazer um centro de distribuição em Minas Gerais pensando no crédito de ICMS. Não, eu vou pensar num centro de distribuição pensando na eficiência da minha distribuição. É uma mudança de paradigma muito grande em relação ao sistema que nós temos hoje. E aí, pensando no futuro, secretária, é muito mais fácil explicar por um estrangeiro o novo IVA, porque ele já está acostumado, é o modelo que eles lá adotam, do que explicar o nosso sistema atual. O nosso sistema hoje é caótico. Nós temos o IPI, uma regra de creditamento próprio, PIS/COFINS, com outra regra, ambos são não cumulativos. E o ICMS, que também é não cumulativo, com uma terceira regra. Ora dá direito a crédito, ora não dá direito a crédito. E ainda na época da aprovação da emenda constitucional 132, a gente viu uma união, talvez sem precedentes, do setor de infraestrutura, de setores que normalmente são concorrentes, mas todos estavam muito preocupados com o futuro da reforma, porque as regras atuais já prevêem uma série de mecanismos para evitar uma oneração de algo que demanda muito investimento em CAPEX. Então, nós temos o REID, nós temos o reporto, nós temos o diferimento do PIS/COFINS para o prazo da operação, desonerando a parte da época do investimento. Então, nós temos um desafio muito próprio. Como lidar, então, com essa nova regra do Imposto sobre Valor Agregado? O Imposto sobre Valor Agregado exclui, substitui PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, mas, na verdade, ele é maior. Ele tributa operações que hoje não são tributadas pelo ISS, por exemplo, como as locações. Setores como o de saneamento, que não tem o ISS, agora vão ser tributados. Então, a tendência é que hoje quem está numa indústria, por exemplo, num setor que já tem um ICMS de 18%, um PIS/COFINS de 9,25%, um IPI de 5%, 10%, 15%, a depender do produto, e a gente tem um IVA de 28%, que é o esperado, 26,5%, e já está super acostumado a essa loucura que é a tomada de créditos. Para esse setor, a tendência é que a reforma simplifique. Mas para quem está acostumado, por exemplo, a pagar o PIS/COFINS cumulativo, a pagar o ISS, que também é cumulativo, e de repente passa a ter que tomar créditos e controlar os seus créditos, vai ser um desafio e uma nova realidade para muita gente, inclusive
para prestadores de serviço. Então, e hoje o serviço ele é tributado de forma menos onerosa do que a indústria. É esperado, então, um deslocamento dessa carga tributária para o setor de serviços, porque ele não tem tantos insumos, ele não tem tantos créditos. Então, como a gente consegue acomodar isso nos contratos de longo prazo? A questão do reequilíbrio já estava garantida na lei. Então, por que tamanha preocupação dos vários setores? É porque a história mostra que, às vezes, são 4, 5, 6, vários e vários anos até você conseguir o reequilíbrio. E, portanto, o fluxo de caixa pode comprometer toda a justiça e quebrar mesmo a empresa. Portanto, foi estabelecido na Constituição, e a Lei Complementar 214, que foi a primeira lei a regulamentar a reforma, prevê um reequilíbrio cautelar. Então, isso foi garantido. O REID também foi garantido, o reporto foi garantido, e algumas outras preocupações do setor foram garantidas. Mas hoje, quais são as atuais discussões, né? Então, o que é que a gente pode falar, Carlos, do que é que já tem acontecido hoje? A gente ainda não tem as alíquotas efetivas, então a gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota. Cada ente vai ter que legislar e estabelecer, e o Senado vai ter a resolução para estabelecer a alíquota. Quando se fala que vai ser 26,5%, 28%, é uma média esperada. Mas a alíquota que vai incidir, na verdade, é uma combinação de uma parte do IBS municipal, o IBS estadual e a CBS federal. Então, é com base nessas alíquotas que a gente vai ter a incidência. E quando a gente está falando de contratações pelos entes públicos, a parte federal, o estadual, é zerada, por exemplo, quando um município contrata, e todo o percentual vai para aquele município. Esse é um dos mecanismos em contratos. Só que o grande ponto é que, para conseguir o reequilíbrio, é preciso demonstrar o impacto, inclusive considerando os vários créditos que a operação gera, bem como a incapacidade de repassar o valor do IVA no preço. Então, mais do que nunca, vai ser importante a gente ter um diálogo. Então, essa relação do Estado com o contribuinte, ela precisa cada vez mais ser vista não como antagônica, mas como sócios mesmo daquele negócio, daquele empreendimento. E a lei impõe um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, qual é a preocupação hoje? É o seguinte, ora, nos contratos que eu estou assinando agora, eu já devo prever algum tipo de cláusula dizendo como deve ser calculado esse reequilíbrio, qual é a forma, e o que a gente já percebe é a organização de algumas agências reguladoras fazendo grupos de trabalho para enfrentar essas várias discussões que vão surgir. Então, eu acho que essas são as principais questões e desafios dos próximos anos. A reforma, depois desse período de transição em que os dois sistemas param de conviver, deve ser mais neutra do ponto de vista de direcionamento da atividade econômica e, portanto, é mais uma forma de estimular o crescimento da infraestrutura. Então, vai ser um período em que novos conceitos serão discutidos, são novas normas, novas regras, e que, para tanto, é preciso a gente trazer na regulamentação que deve estar chegando. Então, a gente teve a aprovação da Lei 214, é prevista a aprovação da segunda lei complementar e depois a regulamentação infralegal. Mas as partes, os atores precisam ficar atentos a essa regulamentação para garantir essa sintonia dos vários interesses. E semanalmente são divulgadas notas técnicas. A semana passada, o Comitê Gestor divulgou a primeira cartilha dizendo como deve ser preenchido no caso de entes governamentais como contratantes as notas fiscais. Então, é uma relação entre Estado e contribuinte que tem evoluído. A transação tributária já mostra isso. Então, é interessante ver como a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, no trato com os contribuintes, tem buscado conciliar esses interesses, e esse exemplo exitoso das transações deve ser levado em consideração nos vários reequilíbrios, porque que haverá impacto, haverá, tanto para o bem em alguns casos, quanto para o mal. Vale ressaltar isso. Em alguns casos, é possível que a gente tenha uma redução de carga tributária e um reequilíbrio que vai favorecer o ente público. Um abraço.
Muito obrigado, Leocádio. Certamente nós vamos ter que estudar muito isso daí, né? Não vai ser um negócio tão simples assim. Só antes de encerrar aqui, eu gostaria de anunciar a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Antônio Anastasia, que já se encontra aqui conosco e vai participar junto com o deputado Arnaldo Jardim, com o Maurício Portugal, o Guilherme Peixoto e o Rafael Fortunato do próximo painel. Então, muito obrigado a todos vocês por trazerem suas percepções, suas visões aí sobre o futuro das PPPs e das concessões no nosso Brasil. Sabemos aqui que tem muitos assuntos para discutir e tenho certeza que ao longo agora do evento nós também vamos poder ter a oportunidade de se aprofundar, se não em todos, em boa parte dos temas aqui que foram apresentados nesse primeiro painel aqui do Fórum Nacional de PPPs. Muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.